muita gente questionando advogados especialistas no eleitoral se o Geraldo Alckmin, tendo deixado o MIDIC, mas ainda sendo vice-presidente, ele só pode concorrer à vice-presidência ou pode concorrer a qualquer cargo? E ele pode concorrer a qualquer cargo. Então, essas consultas, quando começam a ser feitas, é porque já se sentiu o cheiro de sangue na água. A maior preocupação do Lula hoje é porque o filho dele é um ladrãozinho, né, que agora está foragido, está na Espanha. Duvido que ele ponha os pés no Brasil de novo, muito provavelmente ele seria preso. Este sim merece uma prisão preventiva. Ele é o comandante supremo da Nação. Batendo consciência para ladrão. Ele é o comandante supremo. Trouxa, segue ordens, é o Alexandre de Moraes. Não, é o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Na continência. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado, Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Alcolumbre jantou com Moraes na véspera de sabatina de Messias. É isso mesmo. Encontro entre o magistrado e o parlamentar teria deixado Lula indignado e possesso. A derrota de Jorge Messias na tentativa de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal ganhou um novo componente político após vir à tona a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em um jantar realizado na casa do ministro Alexandre de Moraes, em Brasília, na véspera da votação que rejeitou o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a colunista Mônica Bergamo do jornal Folha de São Paulo, o encontro entre o magistrado e o parlamentar deixou o Lula indignado e possesso após a derrota do aliado, segundo relatos de autoridades que estavam com o petista após o resultado da votação da indicação de Messias. A indicação do chefe da Advocacia Geral da União já enfrentava resistência no Senado desde o anúncio feito por Lula. Alcolumbre, que defendia nos bastidores o nome do senador Rodrigo Pacheco para a vaga, vinha demonstrando insatisfação com a escolha presidencial. Apesar da revolta de Lula, convidados apontam que o jantar não teria sido marcado para discutir a situação de Messias, mas para homenagear o procurador Mário Luiz Sarrubo, ex-secretário nacional de Justiça e antigo colega de Alexandre de Moraes no Ministério Público de São Paulo. Além de Alcolumbre, estiveram presentes nomes ligados tanto ao judiciário quanto ao governo, como os ministros do STF Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues e o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Parte dos convidados, como Zanin e Mendes, teria permanecido pouco tempo no local. O próprio Pacheco, nome preferido de Alcolumbre, esteve no evento. Nos bastidores, interlocutores afirmam que a rejeição de Messias já era dada como provável antes mesmo do encontro. Ainda assim, relatos indicam que Alcolumbre teria comentado em conversas reservadas durante o evento que possuía votos suficientes para derrotar a indicação do governo. A rejeição de Jorge Messias representou uma derrota política expressiva para Lula, que agora precisará reiniciar o processo e indicar um novo nome para a vaga aberta no Supremo. Pela Constituição, a nova indicação deverá passar novamente pela Comissão de Constituição e Justiça e por votação no plenário do Senado, onde será necessário o apoio mínimo de 41 parlamentares. Agora, Vera, ontem você já pontuava que toda essa crise pode colocar em xeque a própria candidatura do presidente Lula à reeleição, né? Já havia rumores, gente falando aqui e ali que talvez o candidato não devesse ser o Lula. Esse movimento ganha atração? Ganha, e hoje era o talk of town ali. Muita gente mandando mensagem, muita gente pegando o meu texto e me mandando ali mensagens com ideias, muita gente questionando advogados especialistas no eleitoral se o Geraldo Alckmin, tendo deixado o MIDIC, mas ainda sendo vice-presidente, ele só pode concorrer à vice-presidência ou pode concorrer a qualquer cargo? E ele pode concorrer a qualquer cargo. Ele não é mais ministro, portanto não tem cargo no executivo, e ele pode concorrer à presidência da República sendo vice-presidente, é diferente de governadores, por exemplo. Então, essas consultas, quando começam a ser feitas, é porque já se sentiu o cheiro de sangue na água.
E elas estão sendo feitas, estão a pleno vapor, consultas, conversas e tudo mais. Quando você olha o comando da campanha do Lula, e eu fiz isso hoje, é estarrecedor o grau de desconexão desse pessoal, desse QG, com o mundo de hoje. Com a política, essa política que pendeu para a direita, esse Congresso que pendeu para a direita, é um comando de campanha que tem vários personagens de escândalos passados, Paulo Okamoto, o Gabrielli da Petrobras, ex-Petrobras, José Sérgio Gabrielli, tem vários personagens ali do coração do sindicalismo do ABC, então a Mônica Valente, que era a mulher do Delúbio Soares, Carlos Alberto Grana, que era dos Sindicatos Metalúrgicos, José de Felipe Júnior, que vinha a ser prefeito de Diadema. Então, é um monte de gente de verões passados que não tem nenhum trânsito com a política como ela é feita hoje em dia. Não tem trânsito com esses ministros do Supremo, não tem trânsito com o Congresso, zero, total de zero. Não tem trânsito com os partidos que podem vir a ser incluídos numa aliança do Lula. Eu acho que está tudo muito desaparelhado do ponto de vista do PT e do Lula, e tudo isso leva a que essas conversas sobre uma possível substituição do presidente como candidato prosperem. E aí eu já dou cabo de um assunto que a gente ia tratar agora e não deu, mas que eu acho que uma frase basta. Diante de todo esse caldo entornando, o presidente está preparando um discurso de 7 minutos no 1º de maio. E aí, realmente, me parece aquele momento em que você vê que a pessoa está totalmente alienada do que está se passando. O que ele vai dizer nesse discurso? Ele corre um risco sério e real e concreto de haver um panelaço contra ele no 1º de maio. Vocês já pensaram nisso? O presidente do Partido dos Trabalhadores levar um panelaço pela fuça em pleno 1º de maio? Porque é isso que a gente está vendo. O país está dizendo aos poucos que esse governo cansou. Era o caso de fazer uma mensagem sucinta, curta, apresentar 2 ou 3 projetos e tchau! E vai recompor o governo. Mas não, o presidente vai fazer uma mensagem à la Fidel Castro no dia 1º de maio. Sabe qual que é a maior preocupação do Lula agora? Não é a derrota do Messias, nem a derrubada do veto dele da dosimetria, nem a sua rejeição que ele não consegue abaixar. O que mais está preocupando o Lula agora, como um bom pai que ele é esse cara aqui, ó. Esse é hoje a maior preocupação do Lula, o Lulinha. Sabe por quê? Desde que a investigação do roubo dos velhinhos, do INSS, caiu nas mãos do André Mendonça, já houve várias evidências, vários relatos e delações que falam que esse cidadão aqui do lado, o Lulinha, recebia uma mesada do dinheiro que era roubado dos velhinhos através do careca do INSS e daquela amiga socialite dele lá, que eu esqueci o nome dela. Chegou ao ponto que a Veja publicou isso aqui, ó. Investigação da Polícia Federal contra Lulinha avança e preocupa Lula. Alarmado, o próprio presidente da República fez movimentos no governo para tentar blindar o filho, mas não obteve sucesso. Bom, ele teve algum sucesso. Ele conseguiu blindar o filho dele para ser convocado na CPMI do INSS. Conseguiu blindar o filho dele trabalhando junto com o STF para derrubar a CPMI do INSS, mas infelizmente a parte da investigação que está nas mãos do André Mendonça e de honrados agentes da Polícia Federal que não se venderam para o sistema, ele não consegue controlar. Ele está tentando de todas as formas, inclusive até o Alexandre de Moraes está tentando agora invalidar delações. Ele puxou aquele processo de 2021 que o PT criou, que o PT impetrou, que invalida delações de quem está preso. E a pessoa que está delatando esse cidadão aqui, inclusive o careca do INSS, está preso. Olha a matéria. As investigações da Polícia Federal contra Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, avançaram significativamente nas últimas semanas. As descobertas sobre o filho do presidente da República levaram o próprio Lula, preocupado e assustado, a tentar blindar Lulinha no governo. Os movimentos ensaiados no Planalto já foram mapeados pelos investigadores.
Os movimentos de Lula em favor do filho não impactaram as investigações que continuam. As investigações sobre o escândalo do INSS é o flanco mais avançado na caçada do STF contra corruptos da cúpula do poder. Fará barulho nos próximos dias. Então, o que essa matéria está falando? Lula tentou de todas as formas impedir que a investigação chegasse até o filho dele. O problema é que essa investigação não está na mão do Alexandre de Moraes, não está na mão do Dias Toffoli, do Zanin, do Flávio Dino. Está na mão do André Mendonça, que é um dos poucos homens realmente decentes, honrados e honestos na nossa Suprema Corte. Dos poucos, por enquanto. Quando o Flávio ganhar, a gente vai colocar mais. Mas o André Mendonça está fazendo um trabalho agora que pode salvar o nosso país. E aí, quando sair as provas, os relatórios, as delações de como que o filho do Lula ficou rico recebendo mesada do dinheiro roubado dos velhinhos, aí eu acho que o Lula vai ter que retirar a candidatura dele. E eu acho que, sinceramente, antes eu achava isso que era só um boato, mas eu estou vendo se formar no horizonte uma imagem de desistência, uma possível realmente retirada de candidatura, alegando motivos, obviamente, adversos, saúde, estresse, alguma coisa assim, mas o Lula vai acabar retirando, porque vai vir a do Lulinha, tem a CPMI do Banco Master, que vai vir mais coisas ali também, e a gente não pode esquecer, gente, tá? Vai vir também as delações ou os relatos do Maduro. O Maduro está negociando também para denunciar tudo, todos os esquemas que ele fez na América Latina, e aí quando sair o que o Maduro tem para falar do dinheiro do narcotráfico, que financiou a esquerda no Brasil, financiou o PT, financiou candidaturas do Lula, de deputados do PT. Aí eu quero ver como que esse pessoal vai fazer. Do dinheiro da corrupção também. Então, assim, a maior preocupação do Lula hoje é porque o filho dele é um ladrãozinho, né, que agora está foragido, está na Espanha. Duvido que ele ponha os pés no Brasil de novo. Muito provavelmente ele seria preso. Este sim merece uma prisão preventiva. Este sim merece ter o passaporte apreendido. E aí o STF também está preocupado, tá? A ala podre do STF está preocupado. Está todo mundo preocupado. Por quê? Filho do Lula. Olha que curioso isso aí. Para concluir. Enquanto o filho do Lula está se mostrando um ladrão que roubou velhinhos e vai acabar preso, o filho do Bolsonaro vai virar presidente do Brasil. Quer vingança maior que essa? Não, olha a ironia das coisas, né? Prenderam o Bolsonaro de forma injusta, cruel. O filho dele vai virar presidente. Tiraram o ladrão, vagabundo da cadeia, colocaram na presidência, pois ele vai ser derrotado agora e o filho dele vai pra cadeia. Tá vendo? Deus cuida das coisas, gente. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas Deus sempre cuida das coisas. Um abraço. Militar de Lula tenta intimidar Marcel Van Hatten e é humilhado. Acabou de sair agora um vídeo de um assessor do general Tomás Paiva, o comandante do exército do Lula, indo para cima do Van Hatten no Congresso, antes dele entrar para falar. Um completo absurdo. O Van Hatten não deixou barato e foi para cima também do assessor do general. Vamos dar uma olhada agora no vídeo e eu já volto para comentar. Ele é um homem que está se afrouxar. Ele é um homem que está se afrouxar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Você puxar no cano para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa, leva o seu comandante vem aqui. Ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é? Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe dali. Se ele vai vir. Não, é meu comandante. Eu tenho chefe e eu comandante. Com ele eu vou pra guerra. Com ele eu vou pra guerra. Vem pra cá pra guerra. Bom, pessoal. É sinal da situação em que o exército está maravilhoso. Está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo da sua. Está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo. Trouxa, segue ordens, é o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Na continência. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só.
Comprovado. Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. É um completo absurdo. Imagina só se a gente tivesse numa situação em que o governo Bolsonaro fosse o presidente e um general entrasse dentro do exército para constranger e intimidar um parlamentar. Imagina se eles não iam dizer que isso é um ato antidemocrático, que isso é golpismo, se não estariam indo para cima do exército, indo para cima do comandante do exército, desse assessor, indo para cima do presidente Bolsonaro. Só que aqui, como esse assessor serve ao Tomás Paiva, que é o comandante do Lula, das Forças Armadas do Lula, e é também sabidamente ligado ao Moraes, aí tudo pode, aí tudo certo. Aí o problema é o Van Hatten. Daqui a pouco o Van Hatten é que vai ser investigado por ter sido confrontado por esse assessor. O que esse assessor do comandante do Exército estava fazendo dentro do Congresso? Indo lá para dizer o que para o Van Hatten? Indo lá para confrontá-lo antes de entrar na casa do povo ao qual ele representa, ele, Van Hatten, não o Exército, não o assessor. Está tudo virado de ponta cabeça. Uma completa loucura. E ainda, claro, quando o Van Hatten fala ali, o senhor é frouxo, ou o seu comandante é frouxo, é por essa razão, o senhor bate continência para ladrão, enfim, está nesse lugar de que o Tomás Paiva é o comandante do Lula e é também uma pessoa ligada sabidamente ao Moraes. Esses dois fatores mostram como o país está sendo tomado. A gente tem o consórcio estatal feito entre Lula e Moraes, e esse consórcio estatal, ele está amparado por pessoas assim, por forças armadas como essas. Como é que é possível cogitar que um golpe de Estado foi dado pelo Bolsonaro se as forças armadas do Lula agem dessa forma truculenta com um parlamentar eleito pelo povo? Eleito pelo povo antes de entrar na comissão na qual ele falaria em nome dos seus eleitores. É isso que é a democracia do Lula? É um completo absurdo, uma completa maluquice, e por isso o Van Hatten diz no vídeo, no finalzinho inclusive, que o seu chefe bate continência para o Moraes, porque Moraes e Lula estão ligados. Moraes e Lula estão ligados e tem debaixo deles pessoas desse nível do Exército. O golpe é dado por quem? Por quem coopta as Forças Armadas e usa essas Forças Armadas, o Judiciário, junto do governo, usando as Forças Armadas para coagir e constranger parlamentar, ou o golpe é dado por um Bolsonaro que não teve apoio nenhum das Forças Armadas? Entendam isso de uma vez por todas. O golpe foi dado por quem diz que o outro deu o golpe. O golpe foi dado por aqueles que acusam o Bolsonaro e o bolsonarismo de golpe. O Marcel Van Hatten já está sendo processado, inclusive por falas feitas da tribuna. O Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato, já tem um inquérito contra ele por ter supostamente caluniado o Lula. O Zema, que é pré-candidato, já está incluído ou está sendo pedido a sua inclusão no inquérito das fake news. E o golpe é dado pela direita, e o golpista é a extrema-direita na visão do PT, do Lula e dos seus apaniguados. Olha, tomem vergonha na cara, isso daí é uma completa aberração. Não se constrange jamais um parlamentar dentro da casa do povo e à beira de falar em nome do povo. Muito menos um militar, muito menos para prestar continência para Lula, muito menos alguém ligado a Moraes. O país está vendido para essa gente. É preciso que isso fique claro para você que nos ouve. Deixa aqui o seu comentário sobre esse episódio lamentável e vamos aguardar os desdobramentos disso tudo no que vai dar. Espero que o Van Hatten não seja processado, repito, por mais essa vez, por uma loucura como essa feita por esse assessor militar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!